Olá, estamos aqui para mais uma aula do módulo Criatividade do projeto Artesanato e Extensão, uma parceria entre o IDR Paraná e a Universidade Estadual de Maringá, campus regional de Cianorte. Eu sou a professora Nelise Dalberto, responsável por esse módulo, e estamos aqui na nossa última aula. Já falamos muito, sobre composição e continuaremos abordando o tema composição, mas hoje com uma pitada especial. Nós falaremos sobre cores, as cores nas composições. E eu gostaria de começar essa conversa nossa com uma pergunta. Qual a cor que você mais gosta? Por que você gosta dessa cor? Você consegue me explicar por que você gosta dessa cor? Se quiser deixar aí nos comentários, é interessante você compartilhar com os colegas. E essa cor aqui, o que significa? Para a maioria das pessoas, as pessoas podem se lembrar do amor, da paixão, do sangue, coração ou do símbolo de pare. Então, para nós, brasileiros, nós temos significado para o vermelho. E geralmente, se eu pergunto para uma pessoa sobre esta cor, ela vai relacioná-la com alguma dessas questões que eu coloquei aqui para você. Olha, eu lembro do vermelho, quando eu vejo alguma coisa de vermelho, eu lembro do amor. Outra pessoa pode falar, olha, eu lembro do sangue. Eu lembro, é uma cor que me remete ao coração. Outra pessoa pode dizer, não, eu me lembro das sinalizações, algo que é proibido, ou a placa do pare. Quando nós temos alguma informação em um edifício sobre incêndio, então um extintor, uma simbologia, uma placa, uma identificação, nós também temos a cor vermelha. Muito bem. Mas e se nós perguntarmos para alguém de cultura oriental? O que o vermelho significa? Nós veremos então que para os chineses o vermelho é a cor mais importante. Ela representa força, energia, é relacionada com o fogo, representa felicidade e prosperidade. É a cor mais popular na cultura chinesa e é muito usada na celebração do Ano Novo Chinês. Para os japoneses é o centro da vida, do eterno, do seu destino. Os aniversariantes costumam vestir traje vermelho, acreditando que essa cor ela traz saúde, vitalidade, vida longa. Então, o que isso significa? Por que é importante nós entendermos essa diferença? Porque a cor, ela tem sim uma relação com a cultura. Então, dependendo da cultura, de onde nós estamos, a cor, ela tem simbologia, ela tem um simbolismo, né? Então, muitas pessoas entendem as cores de acordo com algo que aprenderam, né? Na cultura onde vivem, com a família. Às vezes os pais tiveram alguma história com alguma cor e os filhos crescem com aquela compreensão, né? De repente a cor da casa onde a pessoa morou na infância, a cor de uma roupa que ela gostava muito. Então nós temos essa questão de apreço pelas cores, não puramente pela cor, mas também pela história que nós temos com algum objeto que tinha alguma cor. Muito bem. E que cor você mais gosta? Né? Eu já fiz essa pergunta lá atrás. Que cor que você gosta? Lembre-se de uma cor? Você sabia que as cores, esta cor também que você mais gosta, ela te influencia? Você sabia que as cores influenciam o ser humano? As cores nos influenciam tanto fisiologicamente como psicologicamente. Existem estudos que comprovam que as cores podem nos influenciar psicologicamente. Por isso, nós não temos nenhum quarto pintado todo em vermelho dentro de um hospital. Vocês verem aqui a observação desse slide, aqui na parte inferior, o que está dizendo aqui? Que as cores quentes, elas tendem a transmitir a sensação de energia, atividade e entusiasmo. Então, se eu pego um amarelo, um laranja, um vermelho, eu tenho essa sensação de atividade, entusiasmo. Se eu pego cores mais frias, elas estão mais relacionadas com racionalidade, calmaria, profissionalismo. Então, vamos imaginar, se eu tiver que passar 1 hora dentro de um quarto, todo vermelho, paredes vermelhas, piso vermelho, teto vermelho, mobília vermelha, será que vai ser a mesma sensação que eu terei se eu tiver que passar 1 hora em um outro quarto, todo verde?
paredes verdes, tons de verde, né? Não necessariamente apenas um verde, mas tons de verde, tons de vermelho. Provavelmente a sensação não será a mesma. Por quê? Porque as cores, elas produzem no ser humano impressões, sensações, reflexos sensoriais. Elas podem criar alegria, tristeza, exaltação ou depressão, atividade ou passividade, calor ou frio, equilíbrio ou desequilíbrio, ordem ou desordem. Por isso, quando nós empregamos as cores, é tão importante sabermos dessa potência que as cores possuem. E se eu quero saber um pouquinho mais, eu preciso pesquisar um pouquinho sobre esse assunto. Nós veremos agora as cores primárias, né? Todo mundo deve se lembrar lá da escola, quais são as cores primárias. Geralmente nós ouvimos falar que é o vermelho, o azul e o amarelo. Nós trataremos aqui como magenta, que é o vermelho, que é o nome correto, que não é exatamente um vermelho, o ciano, que seria o azul, e o amarelo. Estas são as cores primárias. Por que elas são chamadas de primárias ou cores básicas? Porque não existem, anteriormente a elas, não existem cores que eu misturo para chegar nestas. Destas 3 cores, todas as outras surgem. Então, elas são as cores primárias. Muito bem. As cores primárias, se vocês observarem, elas sempre estão relacionadas, geralmente são relacionadas com desenhos mais puros e chamativos. Então, esse exemplo que nós temos aqui desse desenho usa o amarelo, o vermelho para ciano. Bom, então as cores primárias, elas são as 3, né, como nós estamos vendo, e que nós temos um exemplo. Esta imagem, ela nos traz um desenho de um menino, de um moço, em vermelho, azul e amarelo. Não é um magenta exatamente, podemos quase ver um ciano, mas são cores que estão muito próximas ali das cores primárias. Se vocês observarem, geralmente objetos relacionados a crianças muito pequenas, eles têm essas cores aplicadas, as cores primárias. Por quê? Porque quando nascemos, os bebês, eles têm facilidade para enxergar essas cores. Então, quando nós queremos um objeto muito chamativo, que alguma coisa chame a atenção, geralmente nós trabalhamos com as cores primárias. E aqui nós temos um exemplo, né, de uma casinha infantil para brinquedo, para brincadeiras, e o emprego das cores. Não necessariamente nós temos que trabalhar exatamente com a mesma cor que está lá no círculo cromático, aqui nesse triângulo, mas nós podemos trabalhar com cores próximas. Nesse caso aqui, o amarelo, o magenta e o ciano. Muito bem, nós temos lá as 3 cores primárias e da junção, da mistura de algumas dessas cores, nós temos as cores secundárias. Então, o que acontece? Entre o magenta e o amarelo, se eu misturo o magenta com o amarelo, eu tenho o laranja, o meu laranja aparece. Se eu tenho a mistura do meu magenta com o meu ciano, eu tenho aqui o meu roxo. E se eu tenho a mistura do meu ciano com o meu amarelo, eu tenho verde. Estas são as cores secundárias. E aí nós temos ali já uma variedade imensa de cores e um leque muito grande para a gente trabalhar. Gostaria de apresentar aqui para vocês o círculo cromático, de onde vem, né, esse termo cromático, vem lá de croma, que do grego é cor. Esse círculo, ele reúne as cores e ele nos mostra uma organização muito interessante. Por quê? Este círculo, ele organiza as cores de uma forma com que eu tenha as primárias, depois as secundárias, né, as terciárias ali entre as primárias. E aí nós temos a relação entre elas. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui o meu vermelho, magenta, e de frente a ele nós temos o verde. Então, nós vamos ver que essas 2 cores aqui, elas são cores que se complementam, nós já veremos logo a seguir. E
ela, dentro do círculo, eu posso ter uma cor mais forte, mais saturada, ou menos forte, que eu posso ter ali um pouquinho de branco. E aí vocês observem que dentro desse círculo, mesmo na mesma cor, nós temos uma variação. E isso é interessante de nós observarmos. Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Olha lá. Nós vamos começar falando sobre as cores complementares. O que são cores complementares? São aquelas cores que elas ficam dentro do círculo opostas. Então, aqui eu tenho vermelho, aqui eu tenho verde. Então, aqui, ó, vamos dar uma olhadinha. Cores primárias. Quais eram as nossas cores primárias que nós vimos? Era o magenta, o ciano, o amarelo. Muito bem. Cada uma dessas cores tem uma cor que é oposta dentro do círculo cromático, que nós vamos chamar de cores complementares. Então, o que acontece é isso aqui, ó. Aqui nessa segunda linha, nós temos o nosso um purple, né? Um roxinho e um amarelo. O que acontece? Essas cores, elas são opostas pelo vértice. Elas são cores complementares. E nós temos uma situação que o cérebro humano, ele sempre vai pedir esse complemento. Então, por mais que eu goste de um local com uma cor só, que seria um local mais monocromático, nós já vamos ver isso, o cérebro ele sempre pede uma pitada de uma cor complementar, que é a cor que está oposta aqui nesse círculo. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha lá. Então, aqui nessa aula de hoje, nós vamos ver 3 situações. Então, as cores complementares, que são cores que elas ficam opostas aqui no meu círculo. Então, uma está de um lado, outra está do outro. Eu sei que esta é complementar desta. E o que isso significa? São as cores que mais têm divergência dentro do círculo. Contudo, são as cores que se complementam. O que isso significa? Que o meu cérebro, quando ele vê muito vermelho, ele precisa de verde. E aí vocês começam a observar a natureza e nós vemos que é sempre muito perfeita. A natureza ela é sempre muito perfeita. E ela vai casar muito bem as cores, né? Então, aqui nós temos o exemplo, né, das cores complementares, o vermelho e o verde. Nós temos também as cores análogas dentro do círculo, que são cores vizinhas. Então, quando eu pego aqui uma cor e eu pego a sua vizinha, e eu trabalho com uma composição usando apenas esses tons, eu estou fazendo uma composição com cores análogas. E eu tenho também composições que trabalham só dentro de uma paleta. Mas eu tenho ali uma saturação, uma cor mais forte, às vezes uma cor mais fraca, e todos os tons dentro dessa mesma paleta. Muito bem. Vamos dar uma olhada, então, em uma situação bem interessante. Nós vamos fazer um exercício agora, talvez vários de vocês já tenham feito. Nós vamos olhar para essa bandeira, que vocês conhecem, a bandeira do nosso país, por 30 segundos. Na sequência, eu vou colocar uma tela branca e vocês vão olhar para essa tela branca. Mas nesses 30 segundos iniciais, eu preciso que vocês não desviem o olhar. Eu preciso que vocês olhem para a bandeira. E depois vocês vão me falar o que aconteceu. Então, a gente vai começar agora, ok? Nós vamos contar 30 segundos e quando eu tirar esse slide, eu vou colocar um slide branco, eu quero que vocês olhem para o slide branco, ok? Vamos lá, então? Muito bem. O que vocês viram aí nessa tela branca, né? O que aconteceu? Ou você pode olhar com uma parede branca também do lado de onde você estiver, uma parede clara. Provavelmente vocês viram algo muito parecido com isso aqui, meio desfocado, mas vocês acabaram vendo as cores complementares da nossa bandeira do Brasil.
Por que isso acontece? Aquilo que eu disse para vocês, o nosso cérebro, ele precisa da cor complementar. Então, no momento que a gente fixa o nosso olhar aqui na bandeira, ele vai criando uma sombra, das cores complementares. No momento que eu retiro essa imagem, ele vai jogar, então, para mim, as cores que eram as complementares dessa bandeira. Existe uma explicação científica um pouco mais longa, mas no momento que eu gostaria que vocês fixassem é essa questão da necessidade que nós temos de trabalhar com todas as cores, ok? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha, então, agora em alguns exemplos de composições de cores complementares. Temos aqui um bordado. Esse bordado trabalhou, em sua grande maioria, com tons de verde e tons de magenta vermelho. Então, nós podemos dizer que ele tem, sim, uma aplicação aí das cores complementares, né? Aqui um outro exemplo, também do vermelho, do verde, né? Magenta ciano. Aqui temos um outro exemplo, e aí eu gostaria que vocês dessem uma olhada, porque na natureza nós temos muitas situações de aplicação de cores muito perfeitas que nós podemos observar e começar a trabalhar dentro das nossas produções. Então, assim, a atividade que eu desenvolvo, eu posso observar a natureza e tentar aplicar naquilo que eu faço, ok? Então, tem um exemplo aqui, né, na parte inferior do slide, que tem esses peixes, aí a gente tem aqui um laranja, um amarelo, e a gente sabe que o complementar do meu azul é o laranja. E aí, precisa ser exatamente um laranja perfeito. Não, eu posso estar na tonalidade. Então, quando eu venho aqui para esse ursinho e eu vejo que tem uma tonalidade de azul e uma tonalidade de laranja, eu sei que aqui foi aplicado foram aplicadas cores complementares. Necessariamente eu tenho que usar o azul mais forte, mais saturado? Não necessariamente, ok? Aqui mais uma situação, eu preciso trabalhar no mesmo objeto? Não, eu posso organizar uma vitrine de produtos. Eu posso organizar, de repente, uma mesa. Eu vou servir uma mesa e eu estou organizando de forma com que eu trabalhe com cores complementares. Então, aqui nós temos uma flor de exemplo, né? Então, na natureza, nós temos essas relações de cores complementares e nós podemos copiar o que a natureza já faz tão perfeitamente nas nossas atividades, na nossa produção. Aqui nós temos uma composição monocromática, e aí o exemplo aqui da natureza, né, uma imagem, nós pegarmos aqui a borboleta, a própria borboleta já é uma composição monocromática, mas eu posso trazer a borboleta junto com a árvore, essa folha, todo o conjunto também é uma composição monocromática. E aí eu vou fazer uma escolha de cores, por exemplo, para um bordado, que é o exemplo que foi dado aqui. Eu posso me basear numa imagem da natureza? Sim. Eu tenho ali a junção das cores, né? Eu já tenho estudo de cores feito. Eu posso trabalhar pensando nessa composição que já está pronta. Aqui um exemplo de aplicação de bordado em bolinhas, né, de Natal. E aí nós temos aqui mais um exemplo de composição monocromática. Se nós pegarmos aqui essa imagem das flores da cerejeira, é algo muito parecido, né, com o que nós temos aqui nessa composição da aplicação do bordado em cima da bola de Natal. Aqui nós temos um exemplo muito bom, essa borboleta. Eu trouxe esse exemplo como cores análogas, porque nós temos o azul e o verde. Porém, se nós olharmos só a borboleta, que para mim é um exemplo fantástico, ela tem o azul e tem uns pontos em laranja. E o que é o laranja? O laranja é o complementar do azul. Então a gente vê que a natureza é tão sábia que ela usa o azul e ela usa o laranja. Precisaria ser o laranja? Não, mas ela coloca ali. Por quê? Sabe dessa nossa necessidade da busca pela cor complementar. Então eu preciso colocar algo muito grande. Se nós observarmos na borboleta, ela tem a maior superfície cinza, alguns pontos brancos e pretos. Uma pitada de azul em um ponto e uma pitada de laranja lá na borda, né, da asa.
Então, vocês percebam que são pontos. Pode ser muito sutil, a aplicação da cor pode ser muito sutil. E aí é interessante a gente ousar, né, no uso das cores. Nós precisamos ousar. Então, essa composição de patchwork aqui do lado esquerdo, ela seria totalmente monocromática se não fosse esse círculo vermelho. E aí, esse círculo, o que, que nos remete das aulas anteriores? Um ponto, é um ponto de atração. E eu tenho ali a cor mais forte, que diferencia de todo o restante, bem centralizado, e uma cor muito linda. Nós temos aqui do lado direito um patchwork geométrico, uso de várias cores, uma composição super interessante, e é o tipo de composição que nós temos guardado na memória, nossa memória afetiva, né? E aí, um exemplo que nós podemos também aplicar na nossa mesa, na hora de servir as cores. Então, aqui o que nós temos? O uso de cores complementares. Por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Porque se nós observarmos, não é um verde extremamente forte, um vermelho, mas é um verde claro e um rosa. São cores complementares. Percebam como que deu certo. Percebam aqui a outra imagem, que é um lilás e um creme, ou seja, o roxo e o amarelo. E aí aqui eu trago uma mesa para vocês e eu gostaria que vocês observassem, né, que existem dois pontos muito fortes de cor, né? Nós temos os tomates aqui no vermelho, mas a composição aqui geral dos pratos, da toalha, do vaso, nós estamos aqui com umas cores análogas. Agora percebam a diferença que nós temos nesta mesa ao retirar as flores do vaso. Então, eu gostaria que vocês observassem a mesa com as flores, a mesa sem as flores. Percebam a diferença, como que essa mesa ela se torna sofisticada com o emprego dessas flores. É muito interessante para a gente perceber que, às vezes, um ponto, um detalhe que nós acrescentamos em uma situação pode mudar todo o contexto, pode mudar toda a compreensão de acabamento daquela composição. Que isso aqui nada mais é que uma composição. Como eu sempre disse desde a primeira aula, a composição ela pode ser feita em uma mesa onde eu vou servir um café da tarde, um café da manhã, um almoço. Pode ser feito com produtos que eu vou vender, então eu posso organizar em como se fosse uma vitrine, organizo aqueles produtos, é uma composição. Posso pensar na composição em um ambiente externo, uma paisagem. Já veremos um exemplo a seguir. Continuando, outro exemplo de mesa. Então, não posso ter medo de usar as cores, né? Então, no caso, essa toalha, nós observamos que os pratos em cima, eles estão monocromáticos. Eu não chamo atenção para os pratos, mas a toalha é uma toalha que ela tem aplicação de cores e ficou um resultado bem interessante. Muito bem. Vamos fazer combinações? Vamos dar uma olhada aqui no que temos? E aí, eu vou mostrar para vocês que a combinação das cores, ela depende muito do fundo, não só das cores que nós usamos. Observem esses 4 exemplos que nós temos. Vocês acham que essas cores que estão dentro dos quadradinhos são iguais, são diferentes? O que vocês acreditam que aconteceu aqui? Né? Nesses 4 exemplos. A resposta é: as cores desses 4 quadradinhos internos são as mesmas. O que mudou foi a cor do fundo. E aí eu gostaria que vocês observassem que interessante que é a mudança que acontece em uma cor quando eu mudo o fundo. O contraste, a diferença entre uma cor e outra. Isso pode me dar um resultado muito interessante. Então, é importante eu pensar, olha, eu coloquei o meu prato em cima de uma toalha de uma cor tal. Então, se o meu prato, por exemplo, fosse um prato azul marinho e eu colocasse ele em cima de uma toalha azul clara, seria esse aqui o resultado. Se fosse em cima de uma toalha amarela, seria este. E se fosse em cima de uma toalha mais roxa, olha o que aconteceria aqui. Aconteceria que praticamente o contraste
ele é muito menor do que este contraste, do que esse contraste. Então, muito importante. Outra coisa importante de se pensar é que as cores complementares, elas vibram. Então, se eu coloco, por exemplo, um vermelho em cima de um verde, que nós veremos a seguir. Então, aqui, quando eu coloco um vermelho em cima de um verde, é como se esse verde ele acabasse tendo um certo movimento, porque é aquela situação que nós vimos lá na bandeira. O cérebro ele pede a outra cor. Então, nesse momento, é como se existisse um choque. Então, é importante pensar que quando nós vamos aplicar alguma coisa, então, por exemplo, eu vou fazer um cartaz de indicação da minha propriedade, vou fazer um banner. Eu não posso escrever em vermelho em cima de um fundo verde, porque essa letra ela vai vibrar e vai me atrapalhar demasiadamente a leitura. Então, sempre lembre-se disso. Se você vai escrever alguma coisa, alguma informação escrita, não utilize em cores complementares, ok? Então, eu pego aqui as mesmas cores, jogo em um fundo cinza. Olha o que acontece com as minhas cores, né? Os meus verdes. E depois, em cima de um fundo branco, eu tenho outra leitura. E aqui, qual a composição que você mais gosta? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? Observem que a composição dos quadrados pequenos é sempre a mesma. O que difere é o fundo, que aí me dá um contraste maior ou menor em relação a esses quadrados pequenos. Muito bem. E agora a gente vai dar uma olhada em umas composições para encerrar essa aula. Observe que nesta bicicleta nós trabalhamos com o quê? Cores complementares. Então temos lá uma simulação de uma melancia, vermelho na roda, verde, né, no corpo aqui da bicicleta. Então, nós temos a aplicação de cores complementares. Isso existe na natureza? Sim, a melancia. Nós temos lá na melancia. Olha essa composição de espaço externo, que linda, né? Então, nós temos lá o vaso azul, a hortênsia em azul. Depois, então, nós temos uma coisa bem monocromática. Interessante para se pensar, então, quando eu vou trabalhar num espaço externo. Que período que eu tenho florada? Né? Estou plantando as minhas flores. Plantei. Que período que eu tenho florada? Ah, então época. Eu consigo plantar uma outra flor que vai produzir flores em outro período, para eu manter, de repente, um trabalho de cores dentro desse espaço? Então, os espaços externos, eles são muito importantes nesse sentido, de lembrar que eu não tenho sempre uma mesma situação. Aquela paisagem, ela se modifica. E aí, as composições com vasos. Como que nós podemos trabalhar? Eu poderia ter vasos coloridos aqui nessa composição? Sim. A escolha é individual, nós precisamos escolher. E aí nós pensamos sempre no quê? No resultado que eu quero. O que eu quero transmitir com aquela composição. E é assim que eu escolho, então, as cores, os objetos que eu vou utilizar. Então, quando eu opto por trabalhar com um regador como um vaso e uma flor, um cacho, né? Ali, no caso aqui, um cacho de flores róseas com folhas verdes. E observem que essa flor, ela é artificial. E aqui do lado oposto, nós temos flores secas. Observem que nós conseguimos deixar um ambiente interessante, mesmo utilizando flores artificiais, flores secas. Observem já nessa situação onde nós temos o vaso azulado com a nossa flor amarela, aqui a nossa toalha em xadrez marrom. Observem como que as cores são utilizadas, né, nessas composições. Cores análogas, né, nesse primeiro exemplo aqui, então laranja, o amarelo, um vermelho. Eu tenho cores muito próximas lá no círculo cromático, nessa composição desse vaso com várias flores. E esse outro exemplo é muito interessante, por quê? Porque nós temos uma flor laranja e ela está em um local onde as paredes, a escada, são todas em tom de azul, que é a cor complementar. Então, é muito interessante eu pensar a cor das flores que eu tenho e, de repente, a cor que eu vou aplicar num fundo. Sim, porque essa flor vai aparecer mais. Se essa parede fosse mais
avermelhada, essa flor apareceria menos. O contraste seria menor. Aqui eu tenho um contraste maior. Então é importante lembrar que essa simulação que nós fizemos aqui, né, dos quadradinhos com o fundo, são exatamente as situações que acontecem na realidade quando nós fazemos esse tipo de coisa aqui. Então, que cor que é esse girassol? Que cor que é a minha parede? Que cor que eu tenho aqui nessas flores? Que cor que é a minha parede? Então, essa composição das flores em laranja e o fundo azul é uma composição muito simbólica, muito importante para nós, que ela traz toda a lembrança que nós precisamos prestar atenção quando vamos fazer a distribuição, então, de objetos, de plantas, pensando nas cores. Muito bem, então essa era a nossa aula sobre cores. Desejo um ano muito colorido para todos nós. Aqui temos mais um encerramento, né, de uma aula. Espero. Aqui temos as referências, algumas referências utilizadas aqui nessa aula. E espero que mais essa aula tenha trazido algo muito bom para vocês. Deixe nos comentários e até a nossa live, para que nós possamos tirar dúvidas sobre essas aulas que nós vimos até agora. Um grande abraço e até lá!